Acredito que todo mundo conhece, lá em Gênesis, no capítulo 12. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. Mas em Gênesis, do capítulo 12, a Bíblia fala de um momento em que Deus está dando instruções a Abraão. E ele começa a falar com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Quem já ouviu essa passagem em algum lugar? Sai da tua terra e da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Eu gosto dessa passagem porque talvez exija uma medida de fé sair do lugar onde você está para um lugar que Deus te mostra, para um lugar que Ele aponta. Mas a Bíblia diz que Deus falou com Abraão: sai do lugar que você conhece, do lugar que você está vendo. Para onde, Senhor? Para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Sai do que você está vendo, para um lugar que você ainda vai ver. Esse é o caminho de inauguração nas nossas vidas, muitas vezes. Se você perguntasse exatamente para onde Abraão estava indo, talvez ele não tivesse como dizer a você, porque ele não sabia ainda o destino final. Mas uma coisa ele sabia: eu posso não saber exatamente ainda onde eu vou chegar, mas eu tenho certeza que desse lugar que eu estava, eu nunca mais volto. Você pode não saber ainda exatamente o que Deus vai fazer com você, até onde Deus pode te levar, mas uma coisa eu posso te garantir: você nunca mais volta para o estágio que você estava. Sai da tua terra, sai do teu lugar de conforto. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos inaugurar coisas? Porque nós estamos muito apegados ao nosso conforto. Nós estamos muito apegados ao nosso conhecido. Nós estamos muito apegados aos nossos hábitos. E nós começamos a desenvolver uma rotina. E eu costumo dizer que muitas vezes rotina são hábitos que a gente desenvolve ao redor daquilo que a gente acha que não pode mudar. A gente vai ficar sempre com aquele mesmo pensamento, sempre com aquela mesma coisa, com aquela mesma mentalidade e recebendo os mesmos resultados. O povo de Israel aprendeu um pouco disso enquanto andava pelo deserto com Moisés. A Bíblia diz que eles precisavam seguir uma nuvem e uma coluna de fogo. Uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia. E a instrução era clara: onde a coluna de fogo ou a nuvem pousar, vocês vão pousar. Se ela ficar durante uma semana, vocês vão ficar durante uma semana. Se ela ficar durante 3 meses, vocês vão ficar 3 meses. E quando a coluna de fogo começar a se mover, vocês vão desmontar as suas tendas e vocês vão seguir aquela coluna de fogo. Aquela coluna e aquela nuvem, elas garantiam 3 coisas para o povo. Garantiam para eles proteção, garantiam para eles provisão e garantiam para eles direção. Quando você está debaixo dessa nuvem, essa coluna de fogo, ela está hoje dentro de você. A Bíblia diz que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você está num ambiente de proteção, você está num ambiente de provisão e você está num ambiente de direção. Mas o problema nesse contexto inteiro
é que às vezes quando a coluna ou quando a nuvem parava por um tempo extenso, o povo de Israel era tentado a construir casas. E você não pode construir casas onde Deus se orienta a construir tendas. Em outras palavras, você não pode tomar decisões permanentes baseadas em circunstâncias provisórias. Você não pode decidir coisas que são permanentes para a sua vida, baseados em circunstâncias que são passageiras, que são provisórias. Existe esse guia dentro de nós, que está nos ajudando a entender as estações, que está nos mostrando o momento de desarmar as tendas, desarmar as nossas estruturas. E às vezes desarmar as estruturas significa começar a funcionar numa esfera diferente do seu chamado. Às vezes desarmar as estruturas significa literalmente se mudar geograficamente. Às vezes desarmar as suas estruturas significa mudar as suas associações, mudar a sua mentalidade, trazer odres novos para um vinho novo. E muitas pessoas, elas não experimentam as inaugurações, elas não experimentam o novo, porque elas simplesmente não tiveram a ousadia de largar o antigo. Elas não conseguem enxergar esse lugar que Deus diz, vem para um lugar que eu vou te mostrar, porque elas não se dispuseram ainda a largar o lugar que elas estão vendo. E eu vou te dizer uma coisa que talvez possa chocar um pouco, mas Deus sempre te chama para fazer algo, que você só fica pronto quando começa. Deus sempre vai te chamar para dar um passo que vai ser além da tua capacidade, para dar um passo que vai ser além dos teus recursos, para dar um passo que vai ser além da tua inteligência, para dar um passo que vai ser além da tua influência, porque é uma característica de Deus. O apóstolo Paulo aprendeu isso, e ele disse: eu vou me alegrar nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque ele disse que o Senhor falou com ele: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E tem muita gente que não entende isso e pensa que Deus ele está dizendo para a gente que quando a gente está doente, ou quando a gente está fraco fisicamente, aí de alguma forma Deus está fazendo o poder dele se aperfeiçoar em nós. Mas essa palavra fraqueza, asteneia no grego, para os teólogos de plantão aqui, significa limitações. Limitações físicas, limitações espirituais, limitações intelectuais. E Paulo aprendeu isso muito cedo no seu ministério. Ele disse: eu vou me alegrar nas fraquezas. Será que Paulo está dizendo que se alegra nas fraquezas porque Paulo era masoquista? Porque ele gostava de sofrer? Ou ele está falando um outro princípio para a gente? Eu me alegro quando Deus me chama para fazer alguma coisa, e eu começo a fazer, mas no caminho do que Ele chamou, eu me encontro num limite natural, eu me encontro num limite financeiro, eu me encontro num limite intelectual, eu me encontro em uma limitação natural, porque eu sei que é aí que o poder dele vai ser aperfeiçoado em mim. Porque até onde eu posso fazer na minha inteligência, eu não preciso do sobrenatural. Até onde eu posso fazer com o meu bolso, eu não preciso do sobrenatural. Mas quando Deus chama você para fazer algo, e preste atenção, algumas pessoas dizem: olha, eu não sou uma pessoa que quero fazer coisas grandes. Algumas pessoas dizem: se eu tiver o que comer e o que vestir, eu já estou satisfeito.
porque eu sou uma pessoa humilde. E eu costumo dizer que isso não é humildade, isso é egoísmo. Você está pensando somente em você. Você está pensando somente em ter para você. Humildade não é pensar menos de você. Humildade é pensar menos em você. Humildade não é se achar pequeno. Humildade é entender que essa vida não é só por causa de você, é para outras pessoas. Quando nós temos um plano que nosso intelecto, nosso bolso, nossos amigos conseguem fazer aquele projeto se cumprir, nossa família consegue levar a gente até lá, a gente chega lá do outro lado e a gente diz: graças a mim, eu sou inteligente o suficiente para isso, eu sou desenrolado o suficiente para isso, eu sou rico o suficiente para isso. Mas quando Deus chama você para fazer alguma coisa, e aí algumas pessoas dizem: pastor, o que Deus me chamou para fazer, eu começo a olhar, e às vezes eu confesso que eu fico até com medo. Às vezes eu confesso que eu fico até intimidado. Eu vou dizer uma coisa para você: se a sua visão não está intimidando você, provavelmente ela está insultando Deus. Porque Deus sempre vai dar uma visão maior do que a sua capacidade. Porque vai chegar o momento em que os recursos aparentemente vão faltar, mas você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você vai continuar avançando. E quando você chegar lá do outro lado, e você olhar e lembrar de onde você veio, você vai dizer: tinha que ter sido o Senhor. Quando você faz algo grande, Ele recebe a glória. Quando você faz algo na sua força, é porque você conseguiu, é porque o seu braço levou você até ali. Mas quando você recebe esse entendimento de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, você vai estar numa vida de constante superação de limites. Deus quer colocar você num caminho de constante superação de limites. Quando a gente olha para algumas histórias da Bíblia, se a gente olhar, por exemplo, para o capítulo 11 de Hebreus, eu sei que todo mundo conhece esse capítulo como o capítulo dos heróis da fé. Quem é que já leu Hebreus 11? Quem é que já ouviu falar no livro de Hebreus? Algumas mãos que não levantaram, eu fiquei na dúvida. Capítulo 11 de Hebreus, às vezes, faz a gente achar que a Bíblia está falando sobre pessoas que receberam um dom especial da parte de Deus, receberam uma fé especial, e por causa disso fizeram grandes coisas. Quando, na verdade, aquele capítulo está falando de pessoas comuns como eu e você, que um dia decidiram dar grandes coisas a Deus, um dia decidiram fazer grandes coisas para Deus. A gente pode passar pela Bíblia por muitas situações, e a gente vai ver que as pessoas que tiveram inaugurações do sobrenatural na sua vida, sempre foram pessoas que ousaram fazer o inusitado, ousaram fazer o diferente. Eu posso citar alguns exemplos aqui para você. Eu quero que você volte comigo para a história de um homem chamado Zaqueu. Quem aqui lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, a Bíblia diz que ele era pequenininho. Nada contra os pequenininhos, porque eles experimentaram milagres também aqui nos evangelhos. Mas Zaqueu era um homem que não conseguia ver Jesus se destacando no meio da multidão. E de repente a Bíblia diz que aconteceu um momento onde Jesus estava passando, e as multidões, como sempre, estavam rodeando Jesus, querendo tocar em Jesus, querendo ouvir de Jesus, querendo falar com Jesus. Mas Zaqueu era pequenininho, e Zaqueu não conseguia ver Jesus. Se ele fosse como a maioria das pessoas, ele poderia ficar pensando: se eu não consigo ver Jesus agora, é porque não é de Deus que eu vejo Jesus agora.
Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se for de Deus, vai vir fácil. Enquanto eu estiver deitado na minha rede, tomando a minha limonada, eu não vou precisar fazer nada. E Deus simplesmente vai fazer repousar sobre a minha vida. Eu acho que essa não é a oportunidade adequada para que eu possa ver Jesus. Talvez ele dissesse, não, está difícil demais. Mas ele teve uma decisão diferente. Ele pensou diferente. E a Bíblia ressalta a história dessas pessoas que pensaram de uma forma diferente. Tinha muita gente naquele dia, naquela multidão. Mas a gente só lembra do nome de uma pessoa. Quem eram os outros? Eu não sei. Você não sabe. E eu quero dizer para você, Deus quer que o seu nome seja lembrado nas histórias. Como alguém que decidiu também fazer alguma coisa diferente. Aquele homem, eu imagino Zaqueu, e eu não imagino uma pessoa passiva, eu não imagino uma pessoa pensando, se for de Deus, Jesus vai virar a esquina, e ele vai vir na minha direção, e ele vai dizer, Zaqueu, eis que te digo, Deus me inclinou até você hoje, para dizer uma palavra para você. Não. Ele começou a olhar, e eu imagino Zaqueu tentando se infiltrar no meio da multidão para ver Jesus, porque às vezes a gente olha para essas cenas do Evangelho e a gente acha que tudo estava acontecendo debaixo de uma áurea diferente, todo mundo estava andando debaixo de uma nuvem, mas eles estavam lá no sol mesmo, daquela situação comum do dia a dia. Ele provavelmente estava suado no meio daquela multidão, um homem que era considerado alguém importante na sociedade, se misturando no meio do povo, tentando entrar e dá licença, que dá licença o quê, rapaz? Quem vai ouvir Jesus sou eu hoje, sai daqui baixinho. Eu imagino Zaqueu olhando para aquilo, e ele começando a pensar, eu não vou desistir, eu não vim até aqui para desistir, não importa qual é o tipo de obstáculo que vai acontecer, eu vou fazer alguma coisa diferente, nem que eu tenha que subir numa árvore, mas eu vou ver Jesus hoje, eu vou voltar com aquilo que eu vim buscar. Aleluia. A Bíblia é cheia de histórias e pessoas que decidem que vão voltar com aquilo que vieram buscar. Eu não sei quanto a você, mas o que você veio buscar nesse acampamento, você tem que voltar com isso. Você não pode voltar com mais algumas palestras e com mais alguns versículos memorizados. Você tem que voltar com algo impregnado dentro de você. E eu vejo aquele homem dizendo, nem que eu tenha que subir numa árvore. Imagina, Zaqueu era um homem importante da sociedade, mas lá estava aquele homem em cima da árvore. E daí se as pessoas fossem zombar dele? E daí se as pessoas dissessem, ei rapaz, você não é um menino, você não é um adolescente, o que é que você está fazendo em cima da árvore? As roupas que eles usavam não eram fáceis para subir em árvores, eles tinham que cingir os lombos, se colocar numa posição que era uma posição de um trabalhador braçal. Lá estava Zaqueu olhando, eu vou ver Jesus, eu não quero nem saber do que as pessoas vão pensar, eu não quero nem saber o que vão dizer de mim, mas eu vim para esse lugar para ver Jesus, e eu só saio daqui depois que eu ver Jesus. E aí Jesus, no meio daquela multidão toda, ele podia ter chamado muita gente diferente, mas ele olha, alguém fez uma coisa diferente hoje, alguém fez algo inusitado. Ei Zaqueu, desce aí da árvore, hoje eu vou comer na tua casa. Aleluia. Havia uma outra mulher, quem lembra dessa mulher que tinha um fluxo de sangue? Como era o nome dessa mulher? Ninguém sabe, porque ela era tão desconhecida, ela era tão comum, que as pessoas chamaram, e até os autores do Evangelho, a gente não sabe se ela se chamava Maria, se ela se chamava Marta, se ela se chamava Joana, a gente sabe que ela se chamava da mulher do fluxo. Olha que interessante, ela sofria 12 anos com uma hemorragia, 12 anos, não são 12 dias, não são 12 meses, 12 anos com uma hemorragia. E às vezes, os problemas na nossa vida, eles se tornam tão longos, eles se tornam tão contínuos,
A Bíblia diz que com aquela hemorragia ela perdeu todo o seu dinheiro, com aquela hemorragia provavelmente ela perdeu a sua família, porque a mulher naquele período era considerada imunda, ela não podia ter alguns benefícios sociais que outras mulheres poderiam ter. Aquele problema foi roubando o dinheiro dela, roubando a alegria dela, roubando a família dela. Aquele problema cresceu tanto que engoliu a identidade daquela mulher, porque ela era chamada da mulher do fluxo. O problema ficou mais conhecido que o nome dela. Eu não sei se você já viu alguém que erra tanto, que cai sempre naquele mesmo erro, e agora não é chamado de João, de José, ele é chamado do mentiroso, ele é chamado do adúltero, a mulher adúltera. Ele é aquele que vai errar de novo naquela área, aquele que vai cair de novo naquela área. Aquela mulher viu Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Jesus não estava indo na direção daquela mulher. Aquela mulher poderia pensar: se Deus quiser me curar hoje, Jesus vai vir até mim, Jesus vai me tocar. Toca, Senhor Jesus, na tua serva. Toca na minha vida e tudo vai mudar. Toca na minha vida e tudo vai ser transformado. Se Deus tem um chamado na minha vida hoje, Deus vai usar o pregador. E o pregador vai dizer: você lá de trás, fique de pé. Deus tem um chamado na sua vida. Deixa eu impor as minhas mãos sobre você. Todo mundo está esperando Jesus tocar. Todo mundo está esperando Deus tocar. Todo mundo está esperando um ministro tocar. Mas aquela mulher pensou de uma forma diferente. E mais uma vez a Bíblia gosta de lembrar as histórias de quem pensa de forma diferente. Aquela mulher começou a pensar, e a Bíblia diz que ela falava consigo mesma. O importante não foi o que as pessoas falavam dela, mas foi o que ela falava dela. Ela falava consigo mesma: eu sei que se eu tão somente tocar nele. Eu sei que tem muita gente esperando Jesus tocar, mas eu vou tocar nele. Tem algo nessa noite para você, e você pode ainda estar esperando que eu fale o teu nome, que eu coloque as minhas mãos sobre você, ou que algum dos ministros coloque as mãos sobre você, ou que Deus, ou que a unção dele toque você nessa noite. Mas a palavra é: se você tão somente tocar. Você não pode, ou você não precisa esperar que Deus toque você, você pode tocá-lo. Ela disse: se eu tão somente tocar. Olha que interessante, Jesus ia de um lado, Jesus não ia na direção dela, Jesus estava de costas para ela. Ela poderia dizer: ah, mas nem olhando para mim ele está indo naquela direção, mas se eu tocar, ainda que seja na orla das vestes. Sabe o que é interessante? É porque uma mulher com fluxo de sangue não pode tocar em outro homem, a não ser que ela esteja curada do seu fluxo. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu vou tocar agora, ou eu fico curada, ou eu sou apedrejada. Mas eu vou agir como alguém que está curada. Eu vou tomar uma atitude diferente. Aleluia. De onde vêm essas inaugurações? É quando você sai daquilo que é comum e você decide colocar a sua cabeça em jogo. Eu vou mergulhar no sobrenatural. Essa Bíblia não é uma história somente para me deixar emocionado. Eu não estou falando algo somente para você se arrepiar. Ou essa palavra funciona, ou você está perdendo tempo aqui. Você precisa tomar uma decisão de que você não vai viver uma vida medíocre, porque você só tem uma vida. Aleluia. Vou contar outra história para você. Um homem que a Bíblia diz que era paralítico. A gente também não sabe o nome dele. E a Bíblia diz que ele foi carregado por 4 amigos.
porque soube que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum pregando. Imagina a cena aqui comigo. Tem 4 pessoas carregando ele numa maca. E aí eles vão lá para a casa de Jesus. E aí já é um parêntese para quem diz que Jesus não tinha casa. A Bíblia diz que Jesus estava na sua casa em Cafarnaum. E de repente eles chegam, imagina a cena comigo, faz de conta que aqui é a casa dele. Era uma casa grande, porque a Bíblia diz que as multidões foram para lá para ouvi-lo. E de repente aquele homem chega com aquela maca. Dá licença aqui, a gente quer ouvir Jesus pregar. Não, dá licença não, eu também quero. Entra na fila. E aí a porta está lotada de gente. E eu fico imaginando aqueles homens. Sabe o que a maioria das pessoas iam fazer? Rapaz, o culto está cheio hoje, né? Eu acho que, se fosse de Deus, tinha uma cadeira para a gente. Vamos voltar, num outro dia a gente vem, ia voltar doente. Talvez vivesse doente o resto da vida. Mas eu imagino aqueles homens tentando entrar pela porta, e dá licença, não, dá licença não. Vamos tentar entrar pela janela. Não, rapaz, já tem gente até pela janela. Eu não quero nem saber. Nem que a gente entre pelo teto. Mas hoje a gente entra nesse lugar. E a gente só volta com aquilo que a gente veio buscar. Era uma atitude inusitada. Era uma atitude diferente. Era uma atitude louca. Agora eu digo uma coisa para você. Se a loucura do Evangelho continua parecendo uma loucura para você, tem alguma coisa errada com você. Porque a Bíblia diz que as coisas do Evangelho, elas parecem loucura para os que se perdem. Mas se o que é loucura para o mundo continua sendo loucura para você, talvez tenha mais de mundo em você do que você imagina. Radical demais. Precisa subir numa árvore. Radical demais. Precisa sair tocando Jesus naquele momento. Radical demais, tem que descer pelo teto. Só recebe coisas radicais quem toma atitudes radicais. Você pode decidir ser mais um e viver com os resultados que mais um pode ter. Ou você pode dizer, eu não quero nem saber o que vão pensar de mim, mas eu vou abraçar o meu propósito. Eu vou mergulhar de uma forma radical. Eu não quero nem saber, nem que eu tenha que entrar numa fornalha de fogo. Vai aparecer o 4º homem naquela fornalha. Eu não quero nem saber, nem que eu tenha que entrar numa cova com leões. Aqueles leões vão ter as bocas fechadas. Eu não quero nem saber, nem que eu tenha que gritar com uma muralha. Aquela muralha vai cair. Mas eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia! Deixa eu perguntar para você, você acha que era normal naqueles dias? Porque a gente olha essas histórias da Bíblia, parece que era normal. A gente tem a sensação de que era normal naqueles dias. Por exemplo, alguém gritar com um muro. Não é porque era normal, nos tempos da Bíblia, tudo podia acontecer. Imagina uma pessoa dar algumas voltas no muro e depois... olhando, o que é isso? É estranho. Se é estranho, eu falando sobre a história, de repente gritar para uma parede. Imagina alguém que não tinha ouvido a história ainda. Será que não era estranho? Será que Deus não tem usado pessoas estranhas? Que têm tomado decisões estranhas? E que têm tido resultados estranhos? Era estranho. Você acha que era normal nos dias de Jesus alguém conversar com as árvores? Não, fala sério comigo mesmo. Você acha que era normal conversar com as árvores? Oi, bom dia, figueira, tudo bem? Bom dia, videira, como você passou o dia hoje? Não era normal. Não era normal nos dias de Jesus alguém falar com uma árvore.
Então, se Jesus começou a conversar com aquela árvore, decretar coisas para aquela árvore, os discípulos não acharam que era normal, era estranho. Porque não era normal naqueles dias uma pessoa falar com as árvores. E muito menos normal ainda era as árvores obedecerem. Não era normal naqueles dias um homem falar com o vento, falar com o mar, e muito menos normal ainda era o vento e o mar obedecer. Mas a Bíblia fala que destes homens havia neles um espírito diferente. E sabe que espírito é esse? É o mesmo espírito da fé que você tem, que diz: eu criei e por isso eu falei. O mesmo espírito da fé. Mas por que não está acontecendo comigo? Talvez porque você precisa subir numa árvore. Talvez porque você precisa descer de um telhado. Talvez porque você precisa gritar com um muro. O que é que você está dizendo, pastor? Que eu vou sair agora gritando com os muros aqui do acampamento? Não, não. Eu estou dizendo que talvez Deus esteja chamando você para fazer uma coisa inusitada, de uma forma que nunca foi feita, para se ter um resultado que ninguém nunca teve. Aleluia. Agora imagina, no meio daquela cena toda, de repente Jesus está lá em Cafarnaum, na sua casa, e ele está pregando como num momento assim, tem um monte de gente ouvindo, e de repente, vou fazer de conta aqui que eu estou no papel de Jesus, e aí de repente o teto começa a abrir. Olha aí para o teto todo mundo, para fazer essa cena ficar mais interessante. De repente você está olhando ali para o teto, e essa telha começa a sair, começa a se afastar. E aí de repente, olha a cena, não era comum naqueles dias. De repente começa a descer uma maca com uma corda do telhado. O que é isso? Rapaz, é um povo que disse que ouvia você hoje. Não tem uma segunda opção. Eles tentaram entrar pela porta, o povo não deixou. Tentaram entrar pela janela, o povo não deixou. Estão descendo pelo teto agora. E aí lá vem aquela maca descendo. E de repente para lá em Jesus. E aí Jesus olha para aquele homem. Eu acho interessante essa parte, porque Jesus ele nem vai até o homem da maca. Imagina esse sacrifício todo. Eu acho que na geração hoje, de uma expressão que vocês conhecem bem, a geração do mimimi. Eu acho que nessa geração de hoje, Jesus ele faltou um pouco de etiqueta e de elegância com aquele homem. Porque depois desse esforço todo, ele deveria ter ido lá, ele deveria ter sido mais ético, ele deveria ter sido mais cordial. Mas Jesus começa a olhar para aquele homem e ele diz: teus pecados são perdoados. E você conhece a história, aquele alvoroço todo. Não é sobre essa parte que eu quero pregar hoje, sobre o poder que Jesus tem para perdoar pecados. Mas mais na frente ele diz uma outra coisa. Ele diz: ei, faça o seguinte, levante-se, tome o seu leito e ande. Ficou esse silêncio. Esse mesmo silêncio que está aqui agora ficou lá também. Que eu fico imaginando, deixa eu colocar aqui para você entender. Faz de conta que eu sou esse homem. E aí eu estou lá no leito. Eu já tive o trabalho de descer do teto. Eu nunca passei por uma vergonha tão grande dessa na minha vida. Eu, pelo menos, nesses anos de medicina que eu tenho, nunca vi um paralítico sendo levado pelo teto de uma casa. Mas aquele paralítico estava lá. E finalmente ele entrou na casa que Jesus estava. E aquele paralítico está pensando: agora é a hora. Jesus vai me pegar pela mão, Jesus vai me levantar e eu vou andar. E aí Jesus lá de onde ele está mesmo, ele diz: ei, você. Oi, Jesus. Aí ele diz: levante-se, tome o seu leito e ande. Jesus. Só uma dica, Jesus. Está vendo aqueles 4 que estão lá em cima no teto? Eles me desceram numa corda.
porque eu não consigo andar, eu não consigo mexer as minhas pernas, eu sou paralítico. Jesus, por que você não vem me levantar? E ele diz, não, você vai se levantar. Levante-se, tome o seu leito e ande. Ah, esse Jesus, sobe gente, sobe a corda. Que levante e tome o seu leito. Se fosse para me levantar, eu não tinha descido até esse lugar. Eu sabia que isso era tudo conversa. Não, ele recebeu uma instrução. E todas as vezes que você recebe uma instrução de Deus, você não está pronto para fazer essa instrução, até você começar a fazer. Quando ele me chamou para pastorear a igreja em Petrolina, eu não estava pronto para pastorear, até eu começar a pastorear e ser suprido com a graça sobrenatural dele na minha vida. Quando ele chama você para fazer um projeto, você não tem o dinheiro suficiente para aquele projeto, até você começar a fazer e começar a experimentar da graça provedora dele na sua vida. Quando ele chama você para liderar um departamento, você não tem a experiência, você não tem a equipe para aquela liderança, até que você começa a liderar e ele começa a te demonstrar a graça que vai atrair pessoas para somar com você naquele projeto. Jesus disse a Pedro, venha após mim e eu vou te tornar pescador de homens. Ele não disse, eu vou te tornar e depois você vem. Ele disse, vem primeiro e eu te torno depois. Vem e eu te torno. Sai do lugar onde você está, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Que lugar é esse, Senhor? Eu só vou mostrar se você sair de onde você está. Ou você decide sair da sua zona de conforto, ou você nunca vai perceber tudo o que eu tinha preparado para você. Porque muitos olhos não viram, porque muitos ouvidos não ouviram, porque muitos corações não imaginaram, porque não saíram do seu lugar de conforto, porque não saíram da sua posição de natural. Mas aquele homem recebeu uma instrução: levante-se. Se ele não tivesse tentado mexer as pernas, eu já tentei antes, eu não conseguia. Ele nunca iria sair daquela posição. Mas ele tentou. E dessa vez ele conseguia mexer. Dessa vez ele conseguiu se levantar. Só que tem um detalhe nessa história que me chama muita atenção. Porque Jesus disse para ele, levante-se, tome o seu leito e ande. Pensa comigo agora. Ele saiu daquela maca, e eu não sei se você já viu, mas a Bíblia está dizendo que Jesus pediu para, além de se levantar, ele pegar a maca e sair da casa. Ele estava dizendo, olha, se levante, pegue essa maca e ande. Vai embora daqui. Você não vai voltar pelo teto puxado numa corda. Você vai voltar andando, carregando essa maca. Agora pensa comigo na cena aqui, vamos trazer para os dias de hoje. Quem aqui já viu um resgate? Um resgate médico, alguma coisa assim? Eu trabalhei há alguns anos no SAMU. E às vezes a gente tinha que resgatar algum acidente, um caminhão de repente, você teria que remover a pessoa, colocar a pessoa em maca, fazer aqueles primeiros socorros. E eu já vi muita gente sendo carregada por uma maca. Quem aqui já viu no meio da rua de repente uma maca carregando alguém? Quem aqui já viu? Agora eu vou perguntar uma outra coisa para você. Quem aqui já viu no meio da rua alguém carregando uma maca? Você já viu muita gente sendo carregada por uma maca. Mas eu nunca vi alguém carregando uma maca. E Jesus disse para aquele homem, se levante, carregue essa maca e saia daqui. Imagina a cena. Está um homem lá saindo da casa de Jesus com a maca nas costas, carregando um leito. E o povo olhando, ei, o que é isso aí? Por que você está carregando esse leito? Eu imagino aquele homem dizendo, é porque antes esse leito me carregava, mas agora sou eu quem carrego ele. Antes esse problema
me limitava e dizia até onde eu posso ir, onde eu tenho que ficar e de onde eu não posso sair. Mas agora sou eu que carrego essa circunstância e eu digo para onde essa circunstância vai ser levada. A pergunta é até onde, até quando você vai deixar o seu leito carregar você e quando você vai se levantar, tomar o seu leito e andar para onde o Senhor mandar você ir. Ah, não posso ir por causa dessa limitação. E o Senhor está dizendo, carrega esse problema, bote nas suas costas e comece a ir para o lugar que eu chamei você para ir. Existe uma posição diferente para você. Existe um caminho diferente para você. Chega de ser carregado pelos problemas. Chega de ser carregado pelos estigmas. Chega de ser carregado pelas limitações. Quando eu estou fraco, quando parece que eu não vou conseguir, aí é que eu sou forte. Aí é que o poder de Deus pega junto comigo para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Você está sendo chamado nessa noite para carregar o seu leito. Eu não sei que leito é esse, mas talvez esse leito fazia com que as pessoas tivessem que levar você. E as pessoas, assim como aqueles 4 amigos dele, dizendo, olha, é porque ele não consegue fazer isso, vamos ajudar ele, vamos carregar ele para cá. Mas o Senhor está dizendo, não, é você quem vai começar a carregar essa circunstância. É você quem vai começar a vencer esse desafio. Aleluia. Quantos estão preparados para se levantar nessa noite? E não ser mais carregado pelos problemas, não ser mais carregado pelas circunstâncias. A Bíblia diz que você foi resgatado do curso desse mundo. Esse mundo tem um curso como um rio, tem um destino certo, mas você está nele, só que você está na contramão dele. Aleluia. Você está carregando o leito agora. O leito não precisa mais carregar você. Amém. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Queria chamar o grupo de música. Oh, aleluia. 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 Sabe, eu vi uma frase que me chamou muita atenção esses dias. Eu estava visitando a Universidade Oral Roberts. Enquanto eu entrava, acredito que no prédio de administração, tinha na escada do prédio uma frase bem interessante. E essa frase dizia mais ou menos assim: proibido fazer planos pequenos nesse lugar. Eu não sei você, mas eu acredito que diante do meu Deus, eu sou proibido de fazer planos pequenos. Aleluia. O Senhor está dizendo para você nessa noite, você está proibido. Aleluia. Olhe para quem está do seu lado de novo, me ajude a pregar. Diga para essa pessoa, você está proibido de apresentar planos pequenos para o seu Deus. Aleluia. Pastor, mas eu sou somente um vaso de barro. Só que você é um vaso de barro com um tesouro de ouro. Não é por causa de você, não é por quem você é por quem habita dentro de você. Aleluia. E daí se parecer estranho? E daí se parecer diferente para os outros? Todo mundo vai passar por essa fase de diferença, essa fase de esquisito, essa fase que você está com a roupa do casamento, mas você não entrou ainda na festa. Mas você não pode colocar a roupa somente quando a festa começa. Você tem que colocar a roupa antes. Você tem que colocar a disposição antes. Você tem que se preparar antes. Eu não sei você, mas eu estou vestido. Eu estou preparado para o inusitado, para o de repente, para o sobrenatural da parte de Deus.
Eu não sei você, mas as minhas vestes não são vestes de crises, não são vestes de limitações, são vestes de louvor, são vestes de júbilo. Eu não sei você, mas eu estou vestido para experimentar o sobrenatural. Eu não sei você, mas eu já entendi que eu estou proibido de fazer planos pequenos diante do meu Deus. Eu não quero ofendê-lo. Levante suas mãos para o céu, feche seus olhos. Eu não sei qual foi a maca que te trouxe aqui nesses dias. Eu não sei qual foi o problema que te carregou até esses dias, dizendo até onde você podia ir, dizendo o que você podia ou não podia fazer. Mas Deus tem uma instrução para você. Levante-se. 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 Eu não vou chamar você aqui à frente, não vou impor as mãos sobre você, porque o Senhor está dizendo para você, aí onde você está, levante-se. Levante-se. Todas as vezes que Deus aparecia para alguém, lá na antiga aliança, a primeira frase que ele dizia é: dispõe-te. Dispõe-te. Te prepara. Dispõe-te e vai a Sarepta. Dispõe-te e vence os amalequitas. Dispõe-te e atravessa esse Jordão. Dispõe-te e toma essa cidade. Antes de tudo, o Senhor está dizendo para você: levante-se. Se disponha. Eu quero representar isso com você. Olha para mim. A Bíblia fala sobre nós cingirmos os lombos do nosso entendimento. E é uma expressão que muita gente não entende o que quer dizer. Mas eu vou explicar para você. Tenta imaginar aqui comigo. Naqueles dias os homens usavam vestidos longos. E aquelas roupas longas, elas eram difíceis, por exemplo, para trabalhar. Elas eram difíceis para você correr. Elas eram difíceis para você lutar. Então eles faziam algo que se chamava cingir os lombos. Quem já viu essa expressão no Antigo Testamento? O que é que ele fazia? Ele pegava um pouco daquela sobra de tecido nos lados, pegava um pouco da sobra de tecido de trás, jogava para frente, fazia um nó aqui, e eles formavam como que um short daquele vestido comprido. E agora eles estavam com os lombos cingidos. Eles só faziam isso se eles fossem lutar, se eles fossem trabalhar, trabalhos braçais, agricultura, ou se eles fossem correr. E quando alguém olhava para um judeu e via aquele judeu com as vestes cingidas, é porque ele está preparado para fazer alguma coisa. Está na cara dele, está na roupa dele. Esse homem vai lutar, vai trabalhar, vai correr, vai fazer algo. E o apóstolo Pedro diz: você tem que cingir os lombos do seu entendimento, preparando a sua mente para a ação, preparando a sua mente para fazer alguma coisa. Quando as pessoas olharem para você, vão dizer: está na cara dele. Está na cara dele que ele nasceu para fazer isso. Está na cara dele que ele não vai ficar parado. Ele está enfrentando esse problema, mas está na cara dele que ele vai lutar, que ele vai se levantar. Está na cara dele que ele vai tomar esse leito. O Senhor está dizendo para você: se prepare. Se prepare para entrar em ação. Se prepare para fazer coisas novas. Se prepare para inaugurações. Ei, elas não vão cair do céu. É você quem vai dizer: subamos animosamente e possuamos a terra que o Senhor já nos deu.
É você quem vai arregaçar as mangas, quem vai cingir os lombos, que vai se preparar para tomar posse. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho um monte de coisa para tomar posse na minha vida. Aleluia. Quem olhar para mim vai ver na minha cara que eu estou preparado para tomar posse dessas coisas. Eu não sei aqui se é para todo mundo, mas tem gente aqui que está sendo convocado para ação. Aleluia. Eu vim pegar o que é meu. Aleluia. Se o ministro não me tocar, se Jesus não me tocar agora, eu vou tocar em Jesus.